aproveitar o tempo, a palavra com o pastor Josué. Atos, capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4 e em seguida o versículo 39. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Dá para dizer amém? Versículo 39, por favor. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa se diz respeito a nós e a vós, e aos vossos filhos, e aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O tema escolhido para as mensagens e estudos desta escola bíblica e convenção foi: permanecendo naquilo que aprendestes, mantendo a chama do Pentecostes, ou mantendo acesa a chama do Pentecostes. Dá uma olhada na pessoa que está do seu lado e diz para ele assim: mantendo acesa a chama do Pentecostes. Mantendo acesa a chama do Pentecostes. Óbvio que o tema faz uma ponte de uma atitude para outra. Não dá para manter a chama do Pentecostes acesa sem permanecermos naquilo que aprendemos. É esta a abordagem. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero que a tua palavra faça estremecer o meu coração. Amém. Meus queridos, eu gostaria de nesta noite falar sobre sinais de Pentecostes. Sinais de Pentecostes. Começar lembrando para os irmãos que em Israel foi estabelecido no livro de Levíticos 3 festas religiosas anuais e oficiais. Óbvio que haviam outras festas comemorativas, mas estas 3 ganham destaque tanto pelo que elas representavam, pelo memorial que elas traziam, quanto pela convocação geral nacional que se fazia para tais festas. A primeira delas era comemorada no mês de Abibe, correspondente ao nosso mês março-abril. Era a festa da Páscoa, e nela os judeus relembravam a saída do Egito,
o livramento que o Senhor lhes proporcionara por mão forte, por braço estendido, quando o anjo da morte sobrevoou o Egito, matou a todos os primogênitos daquela terra, mas na casa dos hebreus, onde havia a marca do sangue, no umbral da porta, eles comiam do pão com ervas amargas, segurando o cajado e preparando-se para saírem da terra da escravidão para a terra da promessa, terra que mana leite e mel. A segunda festa anual de Israel e oficial era comemorada, ou é, 50 dias depois da Páscoa, por isso que o seu nome significa 50º. Era a festa de Pentecostes. Nela, os judeus relembravam o recebimento das tábuas da lei mosaica, dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai. No período da festa de Pentecostes, que coincidia com o início da colheita do trigo, os judeus traziam ao Senhor a primeira parte da sua colheita, por isso que ela também é chamada de festa das primícias. Era uma época de muito vento, em que os ventos sopravam fortes, e os judeus estavam ou se reuniam para oferecerem a Deus as suas dádivas e agradecerem pela lei, pelos mandamentos, pelas regras, pelas determinações divinas para eles, enquanto povo, enquanto nação. A terceira festa anual de Israel é a festa dos tabernáculos. Ela é comemorada no mês de outubro, mês de Tisri, e nela os judeus abandonam suas casas, ou abandonavam, habitavam em tendas, porque na festa dos tabernáculos eles relembravam os 40 anos em que viveram no deserto, sem casa para morar, mas ainda assim o Senhor lhes dava cobertura à noite, com uma nuvem que os iluminava e os aquecia, e durante o dia o Senhor lhes cobria com uma nuvem que lhes dava sombra e frescor. O dia em que o Espírito desceu sobre a igreja primitiva, conforme relatado em Atos 2, foi o período da festa de Pentecostes. Este ou esta seria uma festa tão comum quanto a festa ou as festas dos anos anteriores, se justamente neste momento, Deus, dos altos céus, não tivesse resolvido derramar o seu Espírito sobre a igreja. Não fosse a descida do Espírito aqui, seria mais uma festa comum, tradicional, dentro da sua programação, das suas regras e dos seus memoriais. Mas aqui, Lucas descreve que eles estavam reunidos, todos, no mesmo lugar, e de repente vem do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Preste atenção e pondere. Vento impetuoso no período da festa de Pentecostes não era algo anormal. O tempo da colheita do trigo era o tempo das tempestades, era o tempo dos ventos fortes em Israel. Mas aqui, parece que o vento entra pela porta
porta e não acha a saída. Ele vem para encher a casa e a todos que estavam assentados nela. Meyer Pearman, teólogo judeu naturalizado norte-americano, escreveu que a descida do Espírito Santo foi como um telegrama de Deus, informando para a igreja que Jesus já estava entronizado nas alturas e exercendo domínio, poder e controle sobre todas as coisas. O fato é que os judeus se agregam ao redor do cenáculo, sem entenderem o que estava a ocorrer. E eles conversam entre si, porque alguns diziam: os ouvimos falar na nossa própria língua. De repente, o Pedro que negara a Jesus diante de uma empregada de Pilatos no vestiário, manda abrir a porta ou as portas do cenáculo. Pedro toma a palavra e diz: varões judeus, nós não estamos bêbados, como vós pensais, visto ainda ser a 3ª hora do dia. Mas hoje se cumpre a palavra do profeta Joel, que disse: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. De repente Pedro diz: e esta promessa se diz respeito a nós e a vós, e aos vossos filhos, e aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Eu fui convidado há uns anos atrás para dar uma aula, uma palavra, uma palestra numa classe de bacharelandos de um seminário de teologia histórica em São Paulo. Quando eu terminei a aula ou a palestra, o diretor do curso franqueou a oportunidade para quem quisesse elaborar algum questionamento. E um jovem levantou-se e ele disse assim: pastor Josué, por que vocês pentecostais não param de mentir e começam a pregar a verdade? Eu disse para ele: você pode ser mais específico? Ele disse: vocês pregam que batismo com o Espírito Santo é para hoje, e isso é uma mentira. Vocês ainda têm a coragem de usar a profecia de Joel para fundamentar a argumentação de vocês. Aí ele catou uma Bíblia de um colega e disse: acontece que a profecia de Joel já se cumpriu para a igreja primitiva. E abriu a Bíblia em Atos 2,14 e me provou. E ele disse: o senhor prega toda semana, fala para multidões, pregue a verdade, diga que isso não existe. Houve um silêncio constrangedor no ambiente. Quando ele sentou, eu disse para ele: parabéns, 4 anos de seminário lhe ajudaram a identificar algumas referências bíblicas. Mas antes de responder-lhe a pergunta, eu lhe faço outra. Você crê que o Espírito que usou a Joel também usou a Pedro?
Ele balançou o ombro e disse: creio, claro. Eu falei com ele: então o problema está resolvido. A profecia de Joel é verdade, se cumpriu no dia de Pentecostes. Você leu, acontece que Deus derramou o Espírito do céu e ficou olhando lá de cima, e Jeová gostou tanto do que viu, Deus ficou tão satisfeito com o resultado, que ele resolveu prorrogar a vigência da promessa. Aí ele toma Pedro pelo mesmo Espírito e diz: esta promessa se diz respeito a nós, igreja primitiva, e a vós, judeus, e aos vossos filhos, e aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Quem é chamado por Deus aqui, levante assim a mão. Então dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele: a promessa é para você. A promessa é para você. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmãos, esta ação do Espírito com a igreja chegou no Brasil por volta de 1910, 1911. O Espírito soprou em uma casinha em Belém do Pará sobre o coração de uma mulher chamada Celina de Albuquerque. Esta chama, este movimento, esta experiência com o Pentecostes tornou-se a marca histórica da Assembleia de Deus no Brasil e no mundo. O que eu quero observar com os irmãos, entretanto, nesta noite, é quais são as marcas, quais são os sinais deste Pentecostes. O que caracteriza uma igreja genuinamente pentecostal. O que vale destaque num culto pentecostal. O primeiro sinal de Pentecostes que quero destacar do texto para esta noite é que Pentecostes produz barulho. Pentecostes produz som. Uma igreja não pode ser pentecostal e engessada, emoldurada. Uma igreja avivada não fica quieta. Aliás, antes de mencionar o texto, eu lembro-me, no final de uma das Copas aí atrás, quando o Brasil perdeu para a França, era um domingo, nós fomos para a igreja dar glória a Deus. Terminou o culto, um vizinho meu me chamou e disse: eu não entendo vocês crentes, vocês não amam a amarelinha da seleção. Nós tomamos de 3-0 no instante e vocês vão para a igreja fazer festa. Tá doido? Vocês parecem que não são brasileiros. Eu disse para ele: deixa eu te explicar. Na época, Romário jogava no Flamengo. Eu disse para ele: quando Romário entra no Maracanã, 35 milhões de flamenguistas arvoram suas bandeiras rubro-negras, porque o maior jogador do clube está em campo. Eu disse para ele: quando Ronaldinho entrava nos gramados da França, 1,5 bilhão de telespectadores da Copa estupefavam seus olhos para verem os dribles do maior jogador do mundo. Eu disse a ele: quando Pelé, depois de aposentado, chuta uma bola numa trave, sem goleiro, e faz gol, a Rede Globo mostra no horário nobre.
Agora imagina, eu disse a ele, se um Ronaldo convulsionado, um Romário contorcido e um Pelé aposentado merecem tanto barulho, imagina Jesus de Nazaré, que deu de 10-0 no inferno, quebrou as cadeias da morte e intercede por nós. Você tem alguma razão para dar glória a Deus? Aleluia! Olha o que o versículo 2 diz: de repente veio do céu um som. O primeiro sinal de Pentecostes é barulho. Olha, queridos, eu sou neto de pastor presbiteriano, mas o meu avô foi batizado com o Espírito Santo e educadamente convidado a se tornar pentecostal. Meu pai foi pastor batista tradicional, estudou no Colégio Batista Brasileiro e disse que ia ser inimigo dos pentecostais. Deu errado, foi batizado com o Espírito Santo no púlpito da igreja onde trabalhava e educadamente convidado a se tornar assembleano. A minha mãe foi batizada com o Espírito Santo dormindo. Eu até brinco com ela e digo: a senhora era tão ruim, tão seca, tão fria, que Jesus deixou para lhe batizar dormindo, porque acordada a senhora não ia deixar. Aí acordou falando em línguas, não tinha mais jeito, não tem marcha ré, já recebeu, já está cheia, e o fogo não se apaga. Pentecostes gera barulho. Uma igreja genuinamente pentecostal não passa desapercebida. Não. Eu não estou falando de um barulho desarmonioso. Eu não estou falando de bagunça. Eu não estou falando de barulho sem sentido, sem nexo, sem noção e sem razão. Eu estou falando de um povo que ouve a palavra. Estou falando de um povo que louva, entende, sente a presença de Deus e não aguenta ficar quieto, porque Ele está no meio do seu povo. Agora é interessante lembrar que o povo de Israel tinha marcas de um povo pentecostal. Por exemplo, o sumo sacerdote, todas as vezes que entrava no lugar santo dos santos, uma vez por ano, para a confissão nacional, e vestia-se das vestimentas sacerdotais, nelas haviam campainhas. Para quê? Porque lá dentro, quando ele sentisse a presença de Deus e fosse aceito por Deus, fala a verdade, dá para sentir a presença de Deus e ficar quieto? Não. Então, quando o sacerdote sentia a presença de Deus, ele vibrava, e quando ele vibrava, a campainha tocava, e o povo ouvia lá fora, e havia barulho de glória a Deus. No dia da inauguração das muralhas de Jerusalém, quando Neemias concluiu a obra, a Bíblia diz que o barulho foi tão grande que províncias vizinhas ouviram o barulho do povo. Esta igreja, para manter acesa a chama do Pentecostes, na licença no que eu vou falar, não se ofenda, por favor, para mantermos acesa a chama do Pentecostes, temos que esquecer da ideia do culto formatado, do culto como caneca de cristal, bonequinha de cerâmica. Igreja pentecostal quebra protocolo, experimenta a graça. Davi tirou as vestes reais e embrenhou no meio do povo para dançar e dar glória a Deus, porque Ele é digno. Se você pode, adore-o, glorifique-o, diga amém, diga aleluia, chore, fale em línguas. Oh, aleluia. Lá atrás,
lá fora, no telão, pela internet. Experimente aí engrandecer a Deus. Quando você dá glória a Deus, não permanece quieto. Quando você louva, trovões e relâmpagos se manifestam. Deus está neste lugar. Oh, aleluia. Namandabadagaba e levassuriei de legagamba. Segundo lugar, segundo sinal de Pentecostes, olha o versículo 3, por favor. E foram vistas línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O segundo sinal de Pentecostes é fogo. Fogo do Espírito. Uma igreja genuinamente pentecostal está incendiada pela presença de Deus. Eu lembro agora do testemunho de um ateu que morava vizinho de uma igreja, e ele jamais havia entrado nela. Mas um dia, por conta de um curto-circuito, o templo pegou fogo. E os irmãos estavam correndo com extintores para apagar o fogo do templo. E o ateu que era vizinho viu e correu para ajudar também. Quando terminou e controlaram o fogo, um diácono olhou para o ateu e disse: e aí, doutor? O senhor nunca tinha entrado na igreja, só assim, hein? E o ateu disse: mas também a igreja nunca tinha pego fogo. Querido, quando a igreja pega fogo, o pecador é atraído a Deus pela chama. Aleluia. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Lá em Levítico, capítulo 6, versículo 13, o Senhor determina: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aquele versículo é interessante. Por que o fogo não se apagava? Isso meu pai teve que me ensinar. Eu me preocupava no início do meu ministério. A igreja tinha que pegar fogo, ela tinha que incendiar. E o meu pai começou a me mostrar que quem acende o fogo não é o pregador. Era uma regra. Cada viagem que eu fazia, eu tinha que dar, pastor Neco, eu tinha que levar uma fita cassete para gravar a pregação. Trazia de volta para o meu pai ouvir, e ele ia corrigindo a mensagem. Aqui é exagero, aqui é desnecessário, aqui é excesso, aqui está bom e pode ficar melhor. E me corrigiu durante anos com a fitinha cassete. E ele começou a me mostrar: não se preocupe com o resultado, não se preocupe com o fogo, pregue a palavra. A Bíblia diz que a voz do Senhor acende labaredas de fogo. Aleluia. Portanto, uma igreja avivada, uma igreja pentecostal, tem a chama viva. Voltando a Levítico, se o irmão ler o capítulo 9, versículo 24, vai perceber que o fogo permanecia aceso, porque ele não foi aceso por Moisés, ele não foi aceso por Arão. O fogo veio do céu. Fogo acendido por pregador acaba com a bênção apostólica. Fogo acendido pelo homem vai embora no final do culto. Mas quando é o Espírito Santo que acende, ele vai contigo para casa. Inquieta tua alma à noite, permanece vivo durante a semana, porque a brasa está viva no coração daqueles que a receberam. Lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 10,
versículo 2, a Bíblia diz assim: enche as tuas mãos de brasas acesas e espalha-as pela cidade. Deus quer incendiar a nossa alma. Qual é o risco que estamos correndo? Paulo olha a Timóteo e escreve a Timóteo na segunda carta e diz: rogo-te que despertes o dom de Deus que há em ti. A expressão que Paulo usa para Timóteo, com o verbo despertar, indica uma fogueira que precisa de mais lenha para permanecer acesa. Esta chama vem queimando há 100 anos no Brasil. Ela está viva. Em alguns lugares, alguns estão deixando de experimentá-la devido a novas regras, inovações, invencionices, protocolos. Mas onde o irmão deixar, o Espírito permanecerá queimando corações. E é interessante, Deus não depende da minha campainha para incendiar a igreja. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer. O Espírito de Deus vai continuar soprando na sua igreja. Dá uma olhada no vizinho e diz para ele: não vai apagar, não vai apagar. Eu estou dizendo que a geração de pastores da qual faço parte, a 5ª geração de pastores da Assembleia de Deus do Brasil, tem a obrigação de manter a chama viva. Não pode perder o vínculo, não pode perder a visão, não pode perder a experiência. A história desta igreja é uma história de poder, é uma história de fogo, é uma história de avivamento, e essa experiência vai permanecer. Levante assim a sua mão, se puder, em nome de Jesus. É a Bíblia quem diz: enche as tuas mãos de brasas acesas. Diga aí: Jesus, enche as minhas mãos de brasas acesas. Jesus, enche as minhas mãos de brasas acesas. Já pediu? Se você pediu, em nome de Jesus, coloca a mão no ombro do irmão do seu lado, ou pega na mão dele rapidinho e diz para ele, ou diz assim: Senhor, incendeia o meu irmão, incendeia a minha irmã, incendeia-nos. Oh Espírito de Deus, sopra agora sobre essa multidão. Sopra agora sobre esta multidão. Sopra desde aqui em cima. Vai soprando, Espírito Santo, desde aqui em cima. Vai soprando, vem soprando, vem soprando, incendiando nossa alma. Espalha esta brasa no meio desta multidão. Lá fora, em nome de Jesus, receba o fogo do Espírito de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Mantenha acesa a chama. Mantenha acesa a chama. Mantenha acesa a chama. Ora mandagara mandagassuriei badagá. Deixa o fogo do Espírito de Deus inflamar a tua alma, inflamar o seu coração. Oh, aleluia, 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 aleluia. Já não me demoro. Terceiro lugar, terceiro sinal de Pentecostes, versículo 4. A Bíblia diz assim: e todos foram
cheios do Espírito Santo. E o resultado, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O enchimento do Espírito não é para algumas pessoas especiais. O texto diz: todos foram cheios do Espírito. O terceiro sinal de Pentecostes que destaco nesse texto é enchimento do Espírito Santo. Houve uma época que nós incentivávamos as nossas crianças buscarem o batismo no Espírito Santo. Infelizmente, deixamos esta prática arrefecer. Mas olhem, todas as vezes no Antigo Testamento que Deus promete derramar o seu Espírito, Ele inclui a nossa descendência. Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 23, Salomão escreve da parte do Senhor com certeza: convertei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei sobre vós o meu Espírito. Isaías, capítulo 44, versículo 3, diz assim: e eis que derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua descendência, e a minha bênção sobre a tua posteridade. Aí vem Joel: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Sabe o que eu gosto nesse versículo de Joel? Além do aspecto profético e fidedigno da natureza divina na palavra, primeiro é que o verbo derramar, que Joel utiliza no texto, indica encharcar, entornar, cercar. Quando o Senhor diz: derramarei do meu Espírito, Ele está dizendo: vou cercar você, vou fazer de você a minha ilha particular. Para todo lado que você olhar, o meu Espírito já lhe envolveu. Derramar aqui é isto. De repente Joel diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quem são os filhos e as filhas da profecia de Joel? São os jovens? Não, eles terão visões. O vocábulo hebraico que Joel utiliza no texto é um vocábulo pequenino que refere-se a crianças, desde recém-nascidas até o final da adolescência. Uma tradução literal e fiel seria: vossas crianças e vossos adolescentes profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. A promessa é para hoje. Aí cumpre-se no dia de Pentecostes. O Espírito desceu sobre a igreja, mas não parou por aí. 8 anos depois, ele desce em Samaria e enche os samaritanos. Não para. 10 anos depois, na casa de Cornélio. E eu gosto, pastores, eu particularmente gosto do relato da casa de Cornélio. Por que eu gosto? Por 2 razões. Primeiro, porque Pedro chegou católico
totalmente tomado de religiosidade. Vocês sabem que não é lícito para um judeu se misturar com vocês. Olha que pregação estranha a pregação de Pedro. Quando o Espírito percebeu, é só ler Atos 10, 44. Em toda a Bíblia o Espírito Santo desce. Em toda a Bíblia o Espírito se apodera de. O Espírito se manifesta em. Mas em Atos 10, 44 está escrito assim: o Espírito Santo caiu sobre os da casa de Cornélio. É o único lugar da Bíblia onde o Espírito Santo caiu. Ele não desceu, ele não se apoderou, ele vem com impacto, ele vem quebrar a barreira que Pedro estava levantando. O que o Espírito estava dizendo era: Pedro, não constrói barreiras, eu vou encher toda a casa. É tempo de enchimento de Deus na terra. Presta atenção numa coisa e eu vou terminar. Nós estamos vivendo dias de plena ação do diabo na terra. Nós estamos vivendo dias de pleno satanismo no planeta. Aqueles que fazem pactos com os demônios já não se envergonham, já não se escondem. Eles declaram seu pacto com a entidade com quem fizeram aliança. Presta atenção, a igreja não pode brincar de culto, a igreja não pode brincar de religião. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Não dá para descansar. E cá entre nós, não são os nossos títulos, não é a nossa eloquência, não é o nosso fervor que vai resolver. É preciso poder de Deus para enfrentar essa onda maligna que Satanás está levantando. Aí Jesus declara em Marcos 3, 27, é necessário, olha para cá, eu moro na Bahia, querido, na Bahia candomblé é cultura, se desapropria posses, terrenos para ampliar centros de macumba. Na Bahia, centro de candomblé tem alvará de funcionamento. O que eu estou dizendo é que a Bíblia declara que é necessário arrombar a porta, invadir a casa, amarrar o valente e tomar-lhe os bens. Fica de pé, por favor, quem puder. Isso só é possível se formos cheios do Espírito Santo. Isso só é possível se estivermos debaixo da graça de Deus. Dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E aleluia. Deixa eu observar algo. E começaram a falar em outras línguas. Onde estão os dons espirituais da igreja contemporânea? Onde está o dom de profetizar? Cadê a variedade de línguas e a interpretação das línguas e o discernimento do Espírito? Os dons não podem apagar. Há alguém que não crê mais em profecia, não crê mais em visões, não crê mais em revelação. Presta atenção, o Espírito age, o Espírito está em nós. Deus fala. Deus tem vasos na sua casa, e não são vasos para enfeite, são vasos para uso. Deixa o Senhor lhe usar na terra, e glorifique o nome de Jesus. É tempo de enchimento do Espírito de Deus sobre nós. É tempo de nos mantermos debaixo da cachoeira da graça de Deus. É tempo de nos mantermos transbordando no poder. Aleluia! Deus quer nos encher, quer nos fazer transbordar, quer nos abastecer. Eu
peço agora ao Senhor que pelo seu Espírito Ele distribua dons espirituais neste lugar. Eu peço agora ao Senhor, em nome de Jesus, que pelo seu Espírito Ele distribua dons espirituais neste lugar. Ó Senhor, aquece-nos, abastece-nos, dá-nos dons espirituais. Começa a usar no meio da multidão o teu povo agora. Abre a nossa visão espiritual. Jesus, é a última noite dessa escola bíblica e convenção. Fecha, sela agora com um derramar sobrenatural de glória neste lugar. Começa aqui no púlpito, Jesus. Começa soprando sobre nós, em nome do Cordeiro. Eu vou parar alguns segundos e o Espírito de Deus vai soprar. Em nome de Jesus, sopra agora. Ora mandoreba da gasuriei mandalamai pela mandalaga. Flua, isso é Bíblia, isso é Bíblia, isso é palavra. A promessa se diz respeito a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Recebe a unção, recebe o poder, recebe dons espirituais. Desenterra o talento agora. Vai, sai da caverna, sai do porão. Deus quer lhe usar, Deus quer lhe usar. Receba. Jesus, incendeia o teu povo agora. Do púlpito até a porta, eu estou te pedindo por tua benignidade, incendeia o teu povo agora. Faz como na tenda da congregação, que o Espírito saiu de Moisés, encheu 68 e foi lá no arraial e encheu mais 2. Começa a encher quem está aqui dentro e vai lá para fora e enche quem está lá fora. Deus, eu estou pedindo algo de extraordinário da tua parte sobre nós nesta noite. Obreiros serão consagrados a evangelistas, a pastores, que eles venham falando em línguas, que eles venham cheios da graça de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Levante sua mão se quiser, coloque a mão no peito se achar melhor, mas não fica calado, não fica quieto, não aguente ficar calado, não suporte ficar calado. Esta igreja é pentecostal, permanecendo naquilo que aprendestes, mantendo acesa a chama do Pentecostes. Mantenha viva na orquestra, no coral de mulheres, na plataforma ministerial, pastores e esposas, na nave do templo, lá fora, pela internet, pelo rádio. Receba o toque do poder de Deus nesta noite. Fale em línguas, profetize, tenha visões. Choramandagaramandeleba e labarachuriando lagar. Aleluia!
Quem não gosta disso vai se ver doido, porque isso é o começo do que Deus está fazendo com a igreja brasileira. Deus está renovando a nossa experiência com Ele, renovando a nossa aliança. É tempo de transtornar o mundo, é tempo de sacudir o mundo, é tempo de levar Jesus ao mundo e trazer o mundo a Cristo. Eu não sei porquê, e Deus não tem que me explicar nada, mas Ele escolheu a igreja brasileira para este tempo. Deus está espalhando a igreja brasileira mundo afora, na América, nas Américas, na Europa, na Ásia, na África. É tempo de poder de Deus sobre nós. Oh, rei Mandurabadagasuriei da gás. Olhe no irmão do seu lado, fale em português ou fale em línguas, não sei, diga para ele assim: Deus vai lhe usar muito. Deus vai lhe usar muito. Oh, aleluia.